Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um No Lugar Secreto. Hoje nós vamos abordar um assunto que é bem profundo e fala muito sobre nós e como nós temos vivido a nossa vida, se é como filhas ou órfãs. Vamos falar algumas das principais diferenças entre atitudes de filhas e de órfãs e vamos ver em qual nós temos nos encaixado. O primeiro aspecto e primeira diferença entre filha e órfã vem sobre a nossa origem. Você crê que você é filha de Deus? Ou você se vê ainda como uma serva? Você crê que você foi adotada por um alto preço? Jesus morreu naquela cruz para que hoje pudéssemos ser chamadas de filha. Filhas de Pai, do grande Pai, do nosso Deus. Você crê nisso? Qual a diferença de principal entre filhos e servos? Quem é mãe sabe que quando nós temos um filho, eles têm livre acesso à nossa vida. Não importa o que eles façam, eles nunca vão deixar de ser nossos filhos. E assim é para o nosso Deus. Nós somos filhas, fomos adotadas. E o amor dele pelas nossas vidas não há nada que possamos fazer que tire e remova esse título de filha que ele já nos deu. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é uma pessoa e ele não volta atrás da palavra dele. Então, se ele já te chama de filha, você é filha e nada pode mudar. Você tem vivido como filha, que se achega ao Pai sem medo, sem culpa. Não há condenação para filhos. Há correção, sim. Né? Nós, como pai, disciplinamos nossos filhos. Isso é bíblico. Mas eles não são, nós conseguimos enxergar que eles não são o que eles façam, eles não são um erro, eles são mais do que isso. Aqui em casa eu corrijo sim meus filhos e depois da correção nós conversamos, nós oramos e o mais interessante de tudo é que nós saímos do quarto rindo, um abraço, beijo, carinho, porque eles entendem que a correção é por amor. Você entende que às vezes o Senhor te exorta, te corrige ou te disciplina por amor? Porque um pai que não ama, ele permite que o filho faça tudo, né? Ele precisa que o filho faça para ser aceito. E o nosso pai não. Basta nós sermos filhas. Né? Eu ouvi um dia uma frase que diz assim, que nós nos chamamos seres humanos e não fazeres humanos. Nós não precisamos fazer nada para nosso pai para sermos aceitos. Nós só precisamos ser filhos. Então, no verdadeira vida de filho, filha de Deus, você não precisa ter medo do seu pai. Você não precisa ter medo da condenação ou da culpa. Isso não vem, isso não pode criar raiz no teu coração de filha. Outro aspecto que é relacionado ao medo é confiar no nosso pai. Filhos, né? Eu sou mãe e eu tenho 2 filhos e eu vejo assim que eles confiam demais em mim e no meu esposo. Um dia a gente estava na Ilha do Mel, aqui no Paraná, e estávamos voltando dessa ilha e o tempo fechado, uma chuva muito forte estava vindo. E nós tentamos, né, todo mundo sair da ilha, né, pegar a barca para voltar para o outro lado, né, ali do mar. E aconteceu que no meio do caminho, no meio do nosso percurso até o outro lado, em Pontal, caiu a chuva. Foi inevitável, não deu tempo de nós sairmos antes. E ali aquele mar agitado, aquela turbulência ali naquele mar e o medo tomou conta. Meu pai estava junto, minha família, minha mãe, meus irmãos. E nós ali, eu e minha irmã com as crianças pequenas, filhos, o Bernardo, meu filho mais novo, era bebê ainda, de colo. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? Essa tempestade, se acontece qualquer coisa aqui, esse barco vira, e daí? Eu e os meus filhos, como que eu vou fazer para protegê-los eles? Mas em momento algum, eles tiveram medo. Eles estavam ali, curtindo aquilo, achando tudo muito legal. E isso me levou a ver, quando nós somos filhos e confiamos nos nossos pais, nós sabemos que nosso pai nunca vai nos levar para lugares de risco, onde ele queira estar nos colocando naquele lugar para padecermos, mas sim sempre nos protegendo. Deus pode nos levar a lugares
que Ele quer nos fazer aprender com aquilo, como Ele fez no deserto com as pessoas, com os israelitas. Ele queria que eles aprendessem a ter dependência, que eles confiassem no Pai. Então, nós não precisamos ter medo dos lugares. Quando nós somos filhas, nós confiamos que o Pai é soberano e que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E que nós podemos confiar e que o medo não entra na nossa vida como filhos. O perfeito amor lança fora o medo. Quando nós estamos alicerçadas no amor de filhas, que nós sabemos que o amor do nosso Pai por nós é incondicional, é pela graça, nada que eu ou você possamos fazer compra esse amor. Ele nos ama por quem nós somos, filhas amadas. Então, como uma criança, né? Os meus filhos amam brincar com o pai no mar. Eu não sou muito de ficar brincando na água, no mar, mas eles curtem. E somente quando eles estão com o pai, que eles confiam ali no pai, eles podem ir para o fundo, né? E mais para trás na água. Porque eles confiam que pode vir onda, pode vir qualquer coisa, que o pai vai estar ali segurando. É essa confiança que, como filhas, nós temos que ter no nosso pai. Que não importa o que aconteça, nós podemos confiar, porque ele é bom. E ele sempre está nos cuidando, nos protegendo e nos amando. Outra coisa que nós não precisamos ter medo é de que o futuro é algo que nós precisamos temer, ou que nós não sabemos o que vai acontecer. O futuro pertence a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Se Ele cuida dos pássaros, como que Ele não vai cuidar de nós? Nós precisamos viver o hoje, que se chama presente. É uma dádiva. Viver o hoje, o agora. Decidir viver o hoje e o agora, sem se preocupar com o futuro e nem ficar gastando energia no passado, no que já foi. É isso que o Pai tem para nós. E como filhas, nós possamos descansar. Nós podemos descansar nesse presente que foi nos dado, no hoje. Eu tenho desenvolvido uma técnica, vamos dizer assim. Todos os dias eu acordo e decido. Hoje é um dia abençoado, porque foi Ele que me deu. Eu adoro quando o meu dia amanhece com aquele sol maravilhoso, com aquela luz de verão. Eu amo dias assim. Mas e quando os dias amanhecem cinzentos, nublados ou chovendo? Você agradece mesmo assim? Ou você já começa a reclamar do seu dia? Porque hoje o dia vai ser ruim. Ou você já começa a declarar palavras sobre o seu dia, pensando ou sofrendo por algo que ainda vai acontecer. Nós precisamos sim, né, viver uma vida, né, trabalhar. Precisamos viver uma vida responsável. Mas nós não precisamos temer o futuro. Porque quando nós vivemos uma vida de filhas, não precisamos temer. Como eu falei, o medo não faz mais parte de nós. Decida viver o hoje, o agora, aqui com Deus. O teu presente foi o que Ele te deu. Desfrute, agradeça pelo que Deus está fazendo na sua vida. A gente tem mania de viver não pelo que nós temos, mas pelo que nós queremos, sabe? Não agradecemos pelo que temos, mas buscamos sempre mais. Você pode desejar o mais. É importante, mas até porque Ele tem muito mais para nos dar. Mas decida viver o hoje. Agradeça pelo que você tem. Use aquilo que Deus está te dando da melhor maneira possível. Da melhor maneira, como uma mordoma do Pai. Né? A palavra nos diz que nós precisamos ser mordomos fiéis. Porque aquele que lhe dá e é fiel no pouco, sobre o muito Ele colocará. Você tem agradecido por tudo que você tem feito? Você tem ou você tem deixado a ansiedade tomar conta da sua vida? O que você tem feito? Nós precisamos, outro aspecto de filhos. Nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olhava. Ou como Jesus olha ainda, com olhos de amor. Filhos verdadeiros olham as pessoas com os olhos do Pai, porque fazem aquilo que vem o Pai fazendo. O Senhor ama as pessoas. Busque olhar as pessoas pela maneira como Deus as vê. Muitas vezes eu faço de forma intencional. Não é fácil. As pessoas nos ferem, nós somos humanos, nós sofremos. É verdade. Mas quando nós perguntamos
Senhor, eu não estou conseguindo amar essa pessoa como o Senhor ama. Me mostra, Pai, como o Senhor a vê. E Ele vai trazer a verdade dele sobre você. A verdade sobre aquela pessoa, como você tem que olhar aquela pessoa. E isso, minha irmã, é a melhor coisa. Nós olharmos as pessoas com os olhos do Pai, com olhos de amor, de misericórdia. Porque as pessoas não são o que elas fazem, elas são quem elas são para Deus. Nós somos assim e nós temos o dever de, como filhas, fazer o que vimos nosso Pai fazendo. Muitas vezes nós que somos casadas, nossos maridos nos magoam, tem atitudes que muitas vezes nós não concordamos, né? Por vezes eu tenho um marido, sou casada, nós às vezes discutimos, mas sempre nós nos relacionamos bem, né? Nós conversamos, sentamos e porque a vida não é feita com duas pessoas para haver concordância em tudo, mas nós precisamos entender, buscar entender as pessoas. E muitas vezes eu fico com raiva, né? A gente fica assim, a ira vem, você sente, mas você não é aquilo. Você não permite que aquilo faça parte de você. Você sente, né? Nós temos emoções, mas aquilo não pode fazer morada no nosso coração. Então às vezes tô ali querendo enforcar, mas eu chego pra Deus, venho pro meu quarto, aqui no meu lugar secreto, e eu pergunto, Pai, como o Senhor vê o Gustavo? E ele me fala coisas tão lindas a respeito do meu marido. Coisas que só ele, muitas vezes, vê. E eu começo a enxergar isso também. Então, se tem uma pessoa, né, com que você tem problemas, às vezes acontece. Mas pergunte para Deus como ele vê essa pessoa. Com que olhos você precisa olhar para essa pessoa. Qual é o filtro que você precisa ter quando você olha para essa pessoa. E você vai se surpreender com o que Deus fala. Ele ama as pessoas. E nós, como filhas, precisamos amar também. Porque nós somos filhas do Rei. E o que nós fazemos é o que nós precisamos fazer, é o que vemos nosso Pai fazendo. Outra característica que nos define como filhas ou órfãs é como reagimos quando somos machucadas. Além de buscar ver as pessoas com os olhos do Pai, como você reage? Você é uma pessoa reativa, que explode, ou você responde às pessoas? Sabe? Quando eu vejo na palavra falando sobre como Jesus reagia quando ele era confrontado, quando as pessoas humilhavam ele, os fariseus, os saduceus, ele sempre ficava calado, se retirava, com muita sabedoria. Muitas vezes retrucar, reagir, não é a resposta certa. Muitas vezes as pessoas nos machucam, nos ferem e a gente reage, explode. É aquilo que a gente acaba falando daquela emoção no momento. Mas muitas vezes quando isso acontece nós nos nós nos arrependemos disso, né? Isso causa arrependimento verdadeiro em nós, porque não foi algo, não traz paz, não vem do nosso Pai. Então que nós possamos responder com amor, com sabedoria, no tempo certo. Se você não vai aguentar e vai falar coisas que depois você possa se arrepender, se cale. Isso tem transformado a minha vida. Por muitas vezes eu me calo, oro, coloco aquela situação diante de Deus. E aí então, quando chega o momento certo, eu falo. E aí eu falo em amor, como Jesus fazia. Muitas vezes ele se sentia triste com a morte de Lázaro, por exemplo, ou os fariseus querendo acusar ele. Quantas vezes a gente olha na palavra de Deus que diz nos evangelhos que Jesus se calava e se retirava. Ele ia conversar com o Pai. Ele ia entregar essas coisas para Deus. Então nós temos que fazer aquilo que vemos o nosso Pai fazendo. Outra coisa que nos difere muito de filhas ou órfãs. O que leva você a fazer o que você faz? Se a resposta não for amor, a motivação está sendo errada. Se você serve ou se você faz as coisas para buscar reconhecimento das pessoas, para buscar ser notada, não vem de Deus, essa motivação está errada. Nós precisamos servir, fazer as coisas por amor, porque amamos. Nós como mulheres, dona de casa, muitas vezes, eu falo por mim, quantas vezes eu reclamei por ter que fazer, limpar a casa,
né? Às vezes ainda eu faço isso, mas a hora já o Senhor fala, não, não faça, não é aí. Agradeça pelo que você tem. Seja motivado pelo amor, o amor que tem que nos motivar. Se eu sirvo o meu esposo, os meus filhos, é por amor, porque eu sei que Jesus servia e eu sou o reflexo dele. Eu quero ser a cada dia mais parecida com ele. Então eu busco servir por amor. Se você faz qualquer coisa, faça por amor. Eu vou dar um pequeno testemunho. Eu e meu esposo, nós temos uma loja de roupa. E ele muitas vezes cobrou de mim, né? Tá trabalhando junto com ele, ajudando. Muitas vezes eu não quis, porque não era algo que eu sentia que eu, né, me sentia prazer em fazer. E muitas vezes eu acabava fazendo de má vontade ou por obrigação. E acabava sendo algo que ficava mal feito. Até então que eu decidi fazer por amor. De forma intencional, eu falei, Deus, o Senhor nos deu esse trabalho. Então eu vou decidir amar ele. Eu decido, porque amor é uma decisão. Você decide amar. E eu decidi amar aquele trabalho. E comecei a me dedicar. Às vezes ainda preciso ser um pouco intencional. Mas é, né, dia após dia. De glória em glória. E eu comecei a me dedicar. E até que um dia meu esposo chegou pra mim e falou, de 2 meses pra cá, a partir do momento que você decidiu amar junto comigo o nosso negócio, tem crescido, tem dado lucros maiores. Ainda precisamos mais, mas é, como eu falei, de glória em glória. Mas a gente começa a ver resultado, e as pessoas veem resultado quando você começa a fazer por amor. Então, queria deixar isso pra vocês. Escolha fazer as coisas por amor. Se você não quiser fazer, é melhor não fazer. Orar a respeito, pedir direcionamento de Deus, e Ele vai colocar desejo por aquilo no teu coração, e aí, então você faz por amor, né? Muitas vezes precisamos ser intencionais, assim como eu fiz, e continuo fazendo em muitas coisas, mas decisão, a partir do momento que você diz sim e as coisas começam a fluir, o amor tem que ser a base de todas as coisas. Esse é o Evangelho de Deus, e como filhas, o amor precisa ser a base de tudo, dos nossos relacionamentos, dos nossos negócios, dos nossos serviços, de tudo. A base é o amor. Jesus é o amor. E ele tem que ser a base. E uma coisa que me motiva muito a fazer, e que eu ouvi, e que está na palavra de Deus. Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Faça para ele. Se você vai fazer o almoço, suponha que Jesus está vindo almoçar com você na sua casa. Você vai fazer o seu melhor almoço. E a sua família vai ver. Porque eles são imagem e semelhança do Criador. Eles são imagem e semelhança do nosso Pai. Quando você faz para alguém, você está fazendo para Ele. Outra diferença de filhos e órfãos é a fé. Nós nos movemos pela fé. Abraão foi chamado para sair da terra, do meio da sua terra natal, do meio dos seus parentes, dos seus familiares, e ir para uma terra que ele não conhecia, pela voz de Deus. Ele se baseou na voz de Deus, ele seguiu aquela voz. Mas ele precisou, para ver a terra prometida, ele teve que sair. Deus não mostrou para ele a terra antes dele dar um passo de fé e se mover pela palavra de Deus. Outro foi Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, né? Enquanto ele não colocou o pé no mar, não abriu. Como filhas, nós precisamos nos mover pela palavra de Deus. Aquilo que ele nos fala, aquilo que ele tem colocado no nosso coração. Não precisamos ter medo ou dúvida. Quando ele fala, nós sabemos que é ele que está falando. Então, como as principais diferenças de filhos e órfãos são se mover pela fé, pelo amor. O amor é a base de todas as coisas. Como filhas, nós precisamos disso. Sabemos que somos amadas, somos empoderadas pelo Senhor, mas precisamos de humildade. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. É assim como Jesus fazia. Ele, quando estava nessa terra como homem, ele sabia do poder que tinha sobre ele, mas em todo o tempo ele foi humilde. Que o amor seja o alicerce do nosso coração, baseado na humildade, no servir, no encorajar as pessoas. E que o medo, a culpa, a vergonha e a dúvida não façam mais parte da nossa vida.
porque nós somos chamados para ser filhas, adotadas pelo sangue de Jesus que verteu na cruz. Não com dúvidas e medo, como órfãos. Um beijo. Espero que você tenha sido edificada. Se inscreve no canal, você clica no sininho, você vai receber todas as notificações aqui. Um beijo e até a próxima.